Bora ver mais uma medida que o governo pretende tomar na aviação que vai dar aquele bafafá, né? Olha só, o governo estuda autorizar que as aéreas estrangeiras façam voos domésticos. É o tal da cabotagem. Eu já vou te explicar o que é cabotagem. Seria testada da região norte para o aeroporto do Galeão para aumentar a concorrência. Não, não é para aumentar a concorrência. Depois é eu que pego no pé do tal do Galeão, né, gente? Não tem nada a ver, é só uma realidade. Por que não vamos testar no Brasil inteiro, tem que testar justamente no Galeão? Não é para isso, é só para aumentar mais os voos para lá, por aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Mas vamos lá. O governo federal estuda maneiras de permitir permitir a aviação de cabotagem no Brasil e assim estimular a concorrência no transporte aéreo dominado hoje por 3 companhias. Bom, para estimular a concorrência, só dá incentivo para que as companhias venham, não as companhias de fora, né? O que é cabotagem num exemplo mais simples possível para você entender. Voo de Lisboa, ele para em Guarulhos, certo? Certo. Ele poderia continuar para a Argentina? Pode. Sabe por quê? Porque ano passado eu não, né? A British fez um voo de Londres para São Paulo e de São Paulo para a Argentina. Ou seja, isso não é cabotagem, tá? Mas ele seguiu para outro destino, sendo que eu embarquei em Guarulhos para seguir a Buenos Aires. O que seria, no caso, a cabotagem? Vamos lá, pensando no mesmo voo de Londres, aí ele vem aqui para São Luís, no caso no Maranhão, de São Luís ele vai para São Paulo e de São Paulo ele vai para Buenos Aires, entendeu? A cabotagem é a venda desse trecho interno entre São Luís e São Paulo. E isso existe, claro, devido a vários fatores e principalmente seria, no caso, a concorrência desleal, né? Ó, o Ministério de Portos e Aeroportos, que inclusive mudou já o ministro, na reforma ministerial já não é mais o nosso excelentíssimo e inteligentíssimo Márcio França, que até vai ter um vídeo falando sobre outro assunto que ele deu opinião, mas já não é mais ele. Enfim, confirmou que que o tema é importante e está em discussão com a Secretaria Nacional de Aviação Civil, mas afirmou que não se manifestaria sobre o assunto, ou seja, não é legal, né? Ó, a medida permitiria um aumento na oferta de voos, na visão de quem participa das discussões. A ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, diz que não comenta assuntos em debate inicial. A ideia inicial tem o aval do Ministério de Portos e Aeroportos, é fazer testes de mercado por um período determinado em algumas cidades, como Rio de Janeiro e o Aeroporto do Galeão, e a região norte. Gente, não é para fazer teste. Não é para fazer teste. E quais são os problemas? Os problemas é muito simples. Ó. Os 2 locais apontados, como são bons para testes por razões diferentes. Na região norte, as distâncias entre as cidades são maiores, o que impossibilitaria uma maior oferta de voos. Já para o Galeão, a medida é vista como uma forma de revitalizar o aeroporto, que fica na principal cidade turística do Brasil. Tá? Vale lembrar também que esses dias teve aí uma história aí da tripulação da British Airways que foi assaltada no Rio de Janeiro. Teve gente que falou que foi no caminho do aeroporto do Galeão. Vamos deixar bem claro que, pelo que dá para entender, que são tantas versões aí, eles foram assaltados na cidade do Rio de Janeiro, tal, quando eles estavam de folga, saíram à noite, tal, e não era toda a tripulação. Tipo, não estou minimizando, né? Não estou minimizando o assalto, mas parece que não tem nada a ver com a caminho do Galeão, né? Vamos tirar essa aí da linha vermelha. O Aeroin falou o seguinte, ó, existem grandes problemas que impedem que o governo possa concluir esse projeto. O primeiro deles é o fator trabalhista, já que tripulante brasileiro não pode trabalhar a bordo de um jato registrado nos Estados Unidos ou Colômbia ou qualquer outro país, né? A não ser que ele tenha carteira validada pela autoridade local e também seja cidadão do país, ou ao menos tenha um visto de trabalho adequado. Aí o que acontece? Vamos falar que está liberado os voos de cabotagem. Aí vem, sei lá, a própria British, a Avianca, e vai colocar pessoas, no caso colombianos, no caso ingleses, para trabalhar aqui no Brasil. Não é legal, né? O que vai acontecer com os sindicatos, das empresas aéreas? Eles não vão gostar dessa história, né? Mas não precisa nem parar para pensar muito por quê. O Aeroin também afirma que com isso a operação seria feita por tripulantes estrangeiros, diminuindo o já concorrido mercado de trabalho no setor aéreo aqui no Brasil, né? E isso naturalmente causaria ali grande movimento pelos trabalhadores e sindicatos, que poderiam, inclusive, fazer uma greve causando um novo caos aéreo. Voltando lá para a matéria da Folha,
Para que a aviação de cabotagem seja possível no Brasil, é necessária uma alteração no Código Brasileiro de Aeronáutica. Principalmente no artigo 216 da lei, o dispositivo estabelece que os serviços aéreos de transporte doméstico são reservados a pessoas jurídicas constituídas sob leis brasileiras com sede e administração no país. Não confundam com Europa, tá? Europa, vamos citar dois exemplos aqui, a EasyJet e a Ryanair, que fazem voos de cabotagem. A Ryanair é da Irlanda, ela faz voo da Polônia para a Hungria. A EasyJet acho que é da Inglaterra, né? Ela faz voos, tô chutando aqui, não sei se faz, tá? Da Itália para a Alemanha. Faz, cabotagem, ok? Acordo da União Europeia, livre, um comércio, uma economia, digamos assim, um pouco mais estável do que a nossa economia, né? Zona do euro, aquela coisa, tudo. Por mais que Polônia, Hungria não seja zona do euro, são outras leis. Aqui não é Europa. A Europa tem 50 países pequenininhos. Aqui o Brasil equivale a todos esses países em relação a tamanho e legislação diferente, impostos diferentes. E a gente sabe que essa história de cabotagem aqui é mais lorota para aumentar o tráfego no Rio de Janeiro, que parece, pelo que dá a entender, que não vai migrar todo esse tráfego do Santos Dumont para o Galeão. O que vai acontecer? Vai aumentar os voos na ponte aérea, ou seja, os slots no Santos Dumont vão ficar ainda mais cheios. Parece que é isso. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela do Rio de Janeiro. E aí, você gostou dessa notícia? Qual que é a tua opinião? Pode deixar a opinião. Afinal de contas, opinião é de graça e cada um tem a sua. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!